Então, no nosso corpo existem moléculas que são complexas, tá? Nas nossas células existem moléculas que são complexas, moléculas maiores. Geralmente essas moléculas maiores são polímeros. Elas são constituídas pela união de moléculas menores, que são chamadas genericamente de monômeros. Ou seja, o monômero nada mais é que uma molécula menor, tá? Essas moléculas menores podem se unir e formar uma molécula mais complexa, também chamada macromolécula, tá? Uma molécula relativamente grande. Nós dizemos que é um polímero, tá? Então, toda vez que na bioquímica nós usarmos o termo polímero, eu estou falando de uma macromolécula, de uma molécula grande formada pela união de moléculas menores, que são chamadas de monômeros. E perceba que os monômeros são muito parecidos entre si, ou se não iguais, tá? Então, por exemplo, nessa casa aqui, ela é feita de um único tipo de tijolos, tá? E isso acontece também na bioquímica. Geralmente, um tipo de monômero pode constituir ali o polímero. Às vezes temos macromoléculas formadas por variantes de monômeros, mas o mais comum é que esses monômeros pertençam a uma mesma linhagem de moléculas, tá? Ao mesmo grupo de moléculas. E por que eu estou falando de monômero e polímero? Porque os aminoácidos são os monômeros que formam as proteínas, tá? Então, a proteína é feita de quê? Uma proteína é feita de aminoácidos que se unem, né? E a união desses aminoácidos, dependendo da quantidade de aminoácidos, vai gerar ali uma proteína. Ou seja, proteínas são polímeros feitos de quê? De aminoácidos, tá? Então, essa é a definição que vocês devem ter sempre com vocês. O que são proteínas? Proteínas são macromoléculas, são moléculas complexas, né? São polímeros formados pela união de aminoácidos. Proteínas são polímeros de aminoácidos. Assim como uma casa, né, tem diferentes arquiteturas, percebam aqui várias casas, todas elas são feitas de tijolos. Porém, embora a unidade monomérica seja a mesma, existe ali uma diversidade estrutural, uma diversidade arquitetônica nas estruturas das diferentes casas, tá? Isso acontece também com as proteínas, tá? Existe uma grande diversidade estrutural nas proteínas. Embora todas as proteínas sejam polímeros de aminoácidos, elas apresentam uma grande diversidade estrutural. Quando você compara a proteína A com a proteína B, ambas são polímeros de aminoácidos, porém, a estrutura, a arquitetura delas difere, tá? É diferente entre si. Aqui temos algumas imagens tridimensionais de moléculas de proteínas, tá? Todas elas são polímeros de aminoácidos, mas perceba que as proteínas, quando elas são comparadas do ponto de vista estrutural, elas apresentam uma certa diversidade, tá? A arquitetura das proteínas é bastante diversificada. Resumindo, as proteínas são polímeros de aminoácidos, elas se caracterizam por terem uma diversidade funcional e também elas têm ali uma diversidade estrutural. A arquitetura das moléculas proteicas, a arquitetura das proteínas difere entre si, tá? Então dizemos que as proteínas são moléculas que apresentam uma diversidade estrutural e também funcional.